Olá, tudo bem? Me chamo Ingrid e faço parte da equipe da Prontimed. E no vídeo tutorial de hoje, finalizaremos o nosso módulo de faturamento. Caso vocês não tenham feito o treinamento sobre o conteúdo completo da plataforma, recomendamos que vocês voltem nessa etapa, porque esse conteúdo é apenas voltado ao nosso módulo de faturamento e às etapas que estão contidas nesse ponto. Chegamos então à nossa terceira parte, que é voltada à parte de recursos, onde a gente vai ver os nossos relatórios, a parte de gerar o nosso lote e enviar o nosso lote para a operadora. Novamente, pontuo aqui sobre a demonstração que está sendo executada dentro do acesso de profissional da saúde, mas que a equipe de recepção também tem acesso a essas etapas. Hoje o nosso conteúdo é focado aqui nessa etapa de recursos. A gente vai falar sobre relatório financeiro, geração de lote TIS, lembrando que todas as siglas vão estar aqui no box de descrição para que a gente deixe explicadinho sobre o que significa cada uma. E gerenciamento de lotes. Então, a primeira parte é o nosso relatório financeiro. Dentro do nosso relatório financeiro, a gente tem aqui a nossa etapa de filtro, onde a gente consegue sinalizar qual o período que queremos visualizar. A gente consegue filtrar esse mês, mês passado, últimos 30 dias, essa semana, semana passada e outro intervalo. Que em outro intervalo ele vai habilitar novos campos para preenchimento. Então, se você quiser ver o faturamento somente de um período, tem como fazer essa restrição aqui e clicar em exibir para ele atualizar aqui para a gente, tá? Temos aqui a parte presencial e teleconsulta. Como eu mencionei no conteúdo anterior, o meu perfil é um perfil teste, ele tá com essa funcionalidade ativa e por isso fica aparente, ok? Então, caso não esteja, não vai ficar visível aqui para vocês. Aqui nessa folhinha, a gente tem a opção de extrair esse conteúdo. Então, a plataforma vai gerar um arquivo no formato CSV, que geralmente é aberto aí no nosso Excel, ok? Mediante a formatação, porque esse formato ele vem aí não voltado à leitura dos dados. Então, é preciso fazer uma formatação específica para uma melhor visualização desse conteúdo. E aqui na impressora, a parte de imprimir esse conteúdo. Outro ponto que eu acho bem legal trazer para vocês é que apenas agendamentos que estão como atendidos ficarão visíveis aqui no nosso relatório financeiro. Por isso que a gente fez a demonstração com o atendimento já finalizado, porque aí a gente garante que esse valor vai estar trazido aqui para a gente, ok? Aqui a gente já consegue ver que ele é dividido pelos convênios que temos cadastrados na plataforma e também os tipos de consulta, tá? Logo de cara, a gente já consegue ver aqui Porto Seguro, e aí, nesse Porto Seguro, a gente tem 3 modalidades de consultas faturadas, que são os agendamentos que a gente tinha no nosso corpo da agenda. E aqui, quando eu venho mais para o lado aqui, eu também tenho a retirada do DIU aqui, com alguns procedimentos também realizados, com base nas configurações também, né, na parte de corpo da agenda que a gente tinha deixado na etapa passada, tá? Então, esse basicamente é o ponto aqui dos nossos relatórios. Seguindo aqui, em recursos, a gente tem geração de lote TIS. A gente vai criar os nossos lotes. Então, primeiro, a gente vai voltar aí essa instrução para guias de consulta. E depois a gente faz o mesmo processo com a SADT. Aqui em tipos de guia, a gente vai conseguir selecionar por guia de consulta ou guia SP-SADT. Vou selecionar aqui o tipo de consulta. Temos como selecionar a unidade de atendimento. Nesse caso, eu vou colocar como todas, mas se você tiver querendo fazer de algum endereço em específico, tem como você fazer essa seleção também. Especialidade, conseguimos listar todas as especialidades ou alguma em específico. Vou deixar todas também. E a operadora. Então, a operadora que a gente trouxe como exemplo foi a Porto Seguro, a gente vai seguir nesse mesmo exemplo, tá? A data desse atendimento, então aqui a gente tem o calendário, onde a gente clica e consegue aí acessar mais datas, mais opções.
A mesma coisa aqui na data final, né? Então, a data inicial e a data final. E os status. Então, aqui a gente tem todos com lote gerado, aguardando e incompleto. Aqui nesse primeiro campo, que são aí os filtros que a gente vai aplicar para poder visualizar melhor as guias, né? Então, eu vou clicar aqui em pesquisar, por exemplo. Então, nessas condições que eu listei aqui, ele me trouxe aqui essas guias que a gente gerou, tá? Aqui embaixo, vocês podem ver um campo de seleção. Quando a gente clica nele, ele já seleciona todas as guias que estão aqui na listagem. Lembrando que ele tem a limitação de até 100 guias por lote, tá? Então, no caso aqui, a gente tem 3 feitas, né? Então, 3 de 100, tá? Mas ele consegue selecionar até 100 guias. A data da consulta, o número da guia que foi gerada, o nome desse paciente, o número da carteirinha do convênio, a senha, se tiver sido preenchido na guia, né? O status desse agendamento, o valor dessa guia e qual é o status da guia. Então, aqui ele está como aguardando, porque a gente ainda não gerou o lote. Quando a gente gerar o lote, ele vai trazer a opção com o lote gerado e o número do lote que foi gerado. Incompleto é caso alguma informação esteja faltando na guia. Inclusive, esse ícone aqui de folhinha, a gente consegue clicar aqui e fazer alguma edição na nossa guia, caso necessário. Mas aqui eu vou fechar essa etapa, só para a gente saber que existe essa possibilidade. Então, eu fiz aqui minha pesquisa, já entendi todas as etapas, tá tudo certinho, ele só está aguardando ali fechar esse lote. Eu vou selecionar aqui minhas guias novamente. E o fechar lote, ele já traz aqui em evidência para a gente, para que a gente possa clicar nele e gerar esse lote. Então, ele já vai trazer aqui gerar lote para envio, o valor total do lote e vou clicar aqui em gerar lote. E automaticamente o status da guia já muda aqui para gerado no lote, o número do lote e a data de quando foi gerado. Aí a gente parte para a próxima ação de recursos, que seria gerenciar o lote. Então, aqui em gerenciamento dos lotes, a gente vai ter também alguns filtros para aplicarmos para facilitar aí a nossa visualização. Então, vou seguir aqui no guia de consulta, tá? Operadora, Porto Seguro, unidade de atendimento, eu vou listar como todas. E aí, a data do atendimento, podendo aqui a data inicial e a data final. E vou pesquisar. Então, automaticamente, já traz aqui o nosso lote que a gente acabou de gerar. Tem algumas opções aqui dentro desses itens, né? Então, a gente vai ter o número do lote, a quantidade de guias que estão dentro desse lote, o valor dele, a data de criação, e aqui temos algumas etapas na qual a gente pode fazer algumas ações. Tem o enviado e o número do protocolo, assim como algumas ações. Antes da gente adentrar nesse detalhamento, eu vou também mencionar sobre o expandir aqui. Então, quando a gente clica em expandir, ele vai trazer para a gente as guias que estão dentro desse lote, para que a gente possa visualizar e até editar, caso necessário, tá? Se eu clico aqui, ele também traz aquela telinha, onde a gente consegue fazer algum ajuste ali, caso haja essa necessidade. E eu vou retrair aqui. Logo aqui do lado, a gente tem mais algumas opções. Então, a gente tem o download do XML, que quando a gente clica nessa seta, ele vai trazer algumas versões desse XML. Então, cada operadora aí exige numa certa versão. Então, vocês conseguem baixar na versão que for, né, mais necessário para vocês aí no fluxo de envio para a operadora. Além disso, a gente tem o editar, que quando a gente clica aqui, permite que a gente sinalize se foi enviado ou não para a operadora, e até a inclusão do número do protocolo. Então, vou colocar aqui que foi enviado sim, e que o protocolo é o 0001, por exemplo. Aqui é um número fictício, tá? Só para a gente entender como funciona aí esse processo de preenchimento. E vou clicar em salvar. Nisso, a gente já não tem mais como excluir, tá? Então, a gente tinha o botãozinho aqui de excluir, porque como não foi enviado e não tem esse número de protocolo, a gente consegue fazer a exclusão, caso haja essa necessidade. Se não, só é edição mesmo. E logo aqui também temos um PDF, que ao clicar, ele vai abrir uma nova guia, onde a gente pode baixar ou salvar como vou cancelar aqui, mas basicamente ele vai trazer um relatório do lote, e aí o número do lote e as informações que estão contidas dentro desse lote, tá? Vou fechar aqui. Basicamente, quando a gente fechou
o nosso lote, já foi baixado o XML, mas aí vocês podem fazer também essa alteração aqui no formato. E essa é a parte de gerenciamento de lotes. Eu vou voltar lá em recursos para a gente fazer esse passo a passo novamente, agora com a SADT. Mas antes disso, eu gostaria de frisar que é a mesma movimentação. Então, a gente já conseguiu ver durante esse processo que existem as etapas e que elas são semelhantes para cada guia, mesmo cada uma contendo aí as suas particularidades, né? Então, vamos voltar lá para recursos e vou vir em geração de lote TIS. Ou vocês podem fazer um caminho mais curto e vir aqui em geração de lotes, que a gente vai ser trazido de novo para a telinha de geração de lotes, tá? E aí eu vou preencher aqui as minhas configurações, mas agora levando em consideração a SADT, ok? Então, unidade de atendimento todas as especialidades, a operadora é a Porto Seguro, e a data que eu quero é esse período aqui mesmo. Vou pesquisar. Nisso, ele vai trazer o mesmo formato, tá? Então, eu tenho aqui a data da consulta, o número da guia, número do paciente, número da carteira de convênio, a senha. E aqui a gente já consegue ver que em status da guia tem um que está incompleto, né? Então, eu vou clicar aqui nessa guia para que a gente veja o que a gente pode editar ou não. Ele me trouxe o valor da guia zerado. Vou clicar aqui em OK, gerar guia, tá? Ele vai me pedir para eu preencher novamente as informações que a gente já tinha preenchido, mas como a gente fez uma edição, ele vai solicitar, ok? Deixa eu até verificar se não tem nenhum outro campo, perfeito. Feita a conferência, vou clicar aqui em OK, gerar guia, e aí ele já vai trazer para mim, tá? Como a gente fez essa alteração, preencheu tudo bonitinho na guia, ele já trouxe aqui como aguardando, então ele já entendeu que essa guia foi editada e feita tudo certinho. Vou sinalizar aqui que eu selecionei todas. A gente pode fazer a seleção manual também, tá? Se eu quiser, por exemplo, incluir só essas duas guias, não tem problema. A gente consegue. Mas para facilitar nossa rotina, eu vou utilizar aqui esse de selecionar todas. E aí, feito isso, conferido que está tudo certinho com as nossas guias dentro desse lote, eu vou clicar em fechar lote. A mesma movimentação, quando a gente clica em gerar lote, ele já baixa o XML para a gente, tá? Vai baixar no seu computador de forma automática as informações, o número do lote e quando foi gerado. E aí a gente também tem um caminho facilitador aqui, que seria o gerenciar lotes. Então, durante esse processo, a plataforma também vai dando alguns atalhos para a gente já seguir para o próximo passo. Vou clicar aqui em gerenciar lotes e vamos seguir no mesmo processo. Guia SADT, a operadora, a unidade de atendimento e a data. Vou pesquisar. E aqui a gente vai ter as mesmas opções. Vou até aproveitar aqui para a gente mencionar, né? Então aqui a gente tem o download do XML no formato necessário ali, né? Solicitado pela operadora. Temos o editar, o excluir. Então, caso não tenha sido feito nenhuma alteração no envio, no número do protocolo, a gente ainda consegue excluir para gerar esse lote novamente. E o PDF. O expandir também tem a mesma função, né? Ele sempre vai trazer aí o que está dentro desse lote para a gente ter uma melhor visualização. E aí, fez o envio do XML, é só clicar aqui em editar, ticar aqui como enviado e adicionar o número do protocolo, provavelmente fornecido aí pela operadora. Vou salvar aqui e prontinho, está finalizado o processo de faturamento dentro da plataforma. Então, vou voltar aqui para a nossa agenda e mencionar que também esse conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês também está disponível aqui na nossa setinha em guias de uso da plataforma. Aqui, ó, se a gente desce a nossa listagem de itens que a gente tem o nosso módulo de faturamento, que seria aí o nosso manual contendo o passo a passo de como executar essas ações voltadas aí ao nosso módulo de faturamento. Mas, de qualquer forma, vou voltar aqui para a nossa agenda, no corpo da agenda, e informar que a nossa equipe está à disposição. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de entrar em contato com a gente para que a gente possa auxiliar vocês nesse processo. Tchau e até a próxima!